Oi pessoal, tudo bom? Nessa aula nós vamos falar sobre inclinação de reta. Inclinação de reta também pode ser chamado de declividade, pode ser chamado de tangente ou comumente em geometria analítica a gente chama de coeficiente angular e representa pela letra M minúsculo, tá? Para a gente conseguir calcular a inclinação, vamos marcar aqui esses pontos. Ponto A, 2, 1. Então, 2, 1. Ponto B, 4, 7. 4, 7. Esse é o ponto A, esse é o ponto B. Por AB passa uma reta. E o que eu quero é determinar a inclinação dessa reta, ok? Vamos marcar esses pontos aqui também. 1, menos 1, que é 1, menos 1. Esse aqui vai ser o meu ponto A. Ponto B, menos 2, 5. Seria alguma coisa por aqui, tá? Esse é só um esquema para vocês compreenderem. Menos 2, 5. Por AB, passa aqui uma reta e eu quero calcular a inclinação. A gente pode perceber que essas retas são inclinadas porque elas são a minha referência é o eixo X. Se elas fossem paralelas ao eixo X, elas não seriam inclinadas, né? Se eu tiver uma reta assim, ó, paralela ao eixo X, eu digo que a inclinação dela é zero. E como é definida a inclinação de uma reta? Essa reta, pessoal, aqui, ó, nesse sentido, sempre que eu aumentar o x e o y aumentar, eu vou dizer que essa reta ela é crescente. Se toda vez que eu aumentar o x, o y diminuir, eu vou dizer que ela é decrescente, ó. Decrescente. E se ela for uma reta paralela ao eixo X, eu aumento o X e o Y não aumenta nem diminui. Eu vou dizer que essa reta é uma reta constante. Ela não varia. Como que a gente então calcula a inclinação? A inclinação M, coeficiente angular, é definido como ΔY sobre ΔX. O que é isso? O que é esse ΔY? ΔY é a diferença das coordenadas Y. ΔY seria isso aqui, ó. Mesma coisa que a gente faz quando calculou distância entre dois pontos. O que é o ΔX? É essa diferença aqui das coordenadas, é o ΔX. Se eu dividir ΔY por ΔX, eu vou achar um número que vai representar a inclinação dessa reta. Vamos calcular. Então, o M desses dois pontos, AB, vai ser ΔY sobre ΔX. ΔY vai ser a diferença das coordenadas Y e a diferença das coordenadas X. Aqui tem um detalhe. Se você quiser calcular, por exemplo, Y de B menos Y de A, você também vai ter que fazer x de B menos x de A. Se você quiser inverter, não há problema, mas você tem que definir uma ordem e respeitar essa ordem. Por quê? Porque a inclinação vai vir acompanhada de um sinal. Quando esse sinal for positivo, a reta vai ser crescente. Quando ele for negativo, vai ser decrescente. Se por acaso ela der zero, a reta vai ser constante. Vamos calcular aqui então. Vamos fazer aqui, por exemplo, de B
para A. Então vamos lá. Y de B, 7, menos Y de A, 1. X de B, 4. X de A, 2. Fazendo essa conta, eu vou ter 6 sobre 2 e isso vai dar 3. Repara, 3 é um número positivo. Positivo significa que a reta é crescente. Vamos fazer a mesma coisa para esse aqui. Então, vou calcular essa inclinação, M. Aqui eu fiz de B para A. Aqui eu vou fazer de A para B, tanto faz. Vamos respeitar essa ordem. Já vamos colocar esses dois sinais de menos aqui, porque a gente não pode confundir esse sinal da diferença das coordenadas com o sinal dos números, né? Então vamos lá. Y de A, menos 1. Y de B, 5. X, estou fazendo de A para B, então X de A, 1, menos X de B, menos 2. Ó. Repara, pessoal, que aqui esse sinal de menos é o menos da diferença das coordenadas e esse é o sinal da abscissa aí do X do ponto B. Lembrar que esse menos com esse menos vira mais. Então, quanto vai dar essa conta? Menos 1, menos 5, menos 6. 1 mais 2, 3. Menos 6 dividido por 3, ó, menos com mais dá menos, 6 dividido por 3 dá 2. Repara, essa inclinação deu negativa, a reta é decrescente. Essa inclinação deu positiva, a reta é crescente. Ok? O que significa a inclinação? Só para você compreender o que significa esse número. 3 significa o seguinte, que para cada unidade que eu andar na direção X, eu vou andar 3 unidades para cima. Então, se eu fizer isso, eu defino aqui uma inclinação. Uma unidade para a direita no eixo X, 3 para cima. O que seria essa aqui? Menos 2. Seria uma unidade para a direita, avançando no X, e descendo 2 unidades. Aí eu teria essa inclinação, essa reta é decrescente, essa aqui é crescente. Para ilustrar mais ainda, você imagina que você foi num depósito de material de construção comprar uma telha para colocar num telhado, numa cobertura na sua casa. Cada telha, dependendo das características dela, vem com especificado uma inclinação mínima. Ou seja, se for menor que aquilo, a água não vai fluir bem, não vai ter uma caída boa. Imagina que na telha venha lá especificado uma inclinação de 3%. O que é 3%? 3% é 3 em 100. Significa o seguinte, cada 100 centímetros que você andar para fazer o telhado, você tem que subir 3 centímetros. Então isso vai dar uma certa inclinação que para aquela telha é o mínimo necessário para a água poder fluir aqui em cima. Tudo bem? Então isso que é a inclinação. Reparem mais uma coisa aqui. Eu estou fazendo ΔY sobre ΔX. O que é ΔY, pessoal? ΔY, vai ficar um pouco borradinho o desenho aqui, mas acho que vai dar para você entender. ΔY é isso. ΔX é isso. Se eu pegar esse ângulo, eu vou ter ΔY é o cateto oposto, ΔX é o cateto adjacente. Isso aqui é a mesma coisa que a tangente do ângulo alfa que a reta faz com o eixo X. Se eu souber o ângulo que ela faz, eu calculo a tangente e estou determinando a inclinação. Tá? Um caso particular, se você tem uma inclinação
1. O que é 1? Anda 1 em x, sobe 1 em y. Você vai ter essa reta. Nesse caso, ó, pessoal, se aqui é 1 e aqui é 1, esse ângulo é 45 graus. É por isso que a tangente de 45 graus é 1, tá? Ou seja, se a inclinação é 1, o ângulo é 45 graus. Esse é um caso particular de inclinação que vale a pena guardar, tá? Sempre que a inclinação for 1, o ângulo é 45 graus. Agora, como é que duas retas podem estar posicionadas no plano? Deixa eu pegar aqui duas retas. Isso aqui são duas retas, ó. Essa situação, a gente diz que são retas paralelas. Paralelas distintas, são diferentes. Elas também podem estar assim, ó. Aí eu vou dizer que elas vão se chamar paralelas coincidentes. É a mesma reta. Se elas não são paralelas, elas se cruzam. Se elas se cruzam, elas são chamadas de retas concorrentes. E existe um caso particular de concorrente quando o ângulo é 90 graus. Aí eu digo que elas são concorrentes, mas elas também são perpendiculares, ó, em qualquer situação. Qual que é a relação entre as inclinações e a posição das retas? Veja, se duas retas são paralelas, imagina aqui, ó, uma reta chamada R, outra S. Se elas são paralelas, distintas ou coincidentes, a inclinação delas vai ser a mesma. Então, o coeficiente angular ou inclinação da reta R é o mesmo que da reta S. Se elas forem concorrentes, eu digo que a inclinação delas é diferente. Inclinação, cada uma tem um valor. Isso define que elas são concorrentes. Agora, sendo concorrentes, se elas forem perpendiculares, ou seja, se elas formarem um ângulo reto, aí tem uma relação muito especial entre os coeficientes angulares. A relação é a seguinte, ó, em retas perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o oposto do inverso da outra. Oposto do inverso. O que é isso? Oposto é que se o sinal de uma é positiva, do outro é negativo. Ó. Isso aqui é o sinal, diz que é oposto. E inverso significa que o valor foi invertido. Se é, por exemplo, 2/3, ficou 3/2. Vamos fazer um exemplo numérico para você entender. Imagina que o coeficiente angular dessa reta aqui por exemplo, é -3, tá? Qual é o coeficiente angular de uma reta perpendicular a essa? Vai ser o oposto, então o oposto vai ser mais. Qual que é o inverso de 3? Aqui embaixo a gente sabe que tem 1, então vai ficar 1/3. Tudo bem? Vamos pegar um outro exemplo. 4/5. O coeficiente angular, a inclinação de uma reta é 4/5. Qual vai ser o coeficiente angular de uma perpendicular? Vai ser -5/4. Ou seja, é o oposto do inverso. Será que deu para pegar isso? Bastante coisa, né, nessa aula. Com um pouquinho de esforço, um pouquinho de concentração, dá para você memorizar e conseguir fazer os exercícios, tá bom? Um beijo para todos, obrigado, até uma próxima.